A nossa lição é de número 53, paz. E o versículo está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, quer dizer, não era a primeira vez que Jesus estava dizendo isso. Paz seja convosco. Parece até apenas um cumprimento, né? Mas, na verdade, não é apenas isso. É interessante que ela fazia par com a lição de número anterior, número 52, que era dons. Aqui ele fala, no capítulo 52 de dons, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto. Aí ele coloca 53, paz, quer dizer, usar o nosso dom para a paz. Ou seja, todo dom bom propicia a paz. É isso que ele queria complementar. Bom, vamos lendo e comentando. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Na verdade, a gente reclama, né? Diz assim, será que existe espírito? Primeira coisa, a gente interroga, duvida. Mas se existem os espíritos, esses espíritos não sabem o futuro? Não sabem tudo? Já morreram? Não podem nos entregar tudo de mão beijada? Todas as respostas às questões que tanto martirizam o homem na vida física? Nós gostaríamos que tudo fosse nos entregue de mão beijada, sem nenhum esforço pelos espíritos. Alguns alegam que dessa forma acreditariam, passariam a acreditar. Mas, né, é a mesma história daqueles que dizem assim, que se os espíritos aparecessem para ele, ele acreditaria. Outro diz, não quero que os espíritos apareçam para mim. Eu só queria que eles nos trouxessem respostas à humanidade. Bom, alguns ainda são, como ele diz aqui, esses são os novos discípulos, aqueles que ainda não foram batizados pela fé do conhecimento. Então, eles precisam do fenômeno, do ver para crer. Continuando, por que razão, agora vem as questões que esses novos discípulos fazem. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Então, olha a primeira pergunta que algumas pessoas fazem. Por que os espíritos, né, eles não nos entregam com muita facilidade as respostas? Isso seria uma contribuição imensa para a humanidade. Esquecendo que as almas, os espíritos que estão hoje no mundo espiritual, já estiveram na Terra. Então, eles passaram por aqui. Aqueles espíritos mais próximos a nós, a crosta terrestre. Bom, então, se hoje eles estão no mundo espiritual, passaram por aqui e já deram sua contribuição na época que aqui estiveram. Se foram inteligentes, cientistas, já fizeram suas descobertas, já nos entregaram e depois desencarnaram. Agora são espíritos. Voltarão amanhã, um dia, quem sabe, na Terra. E aí darão novamente as suas contribuições. Ou, às vezes, pegam o seu trabalho iniciado em reencarnações anteriores e dão continuidade ou iniciam novos trabalhos. Nós não sabemos se é uma programação divina e desses espíritos. Enfim, eles acabam fazendo isso que nós desejamos. Só não fazem durante
o momento em que eles estão nessa espiritualidade, como espíritos. Até porque isso seria mais para satisfazer as nossas curiosidades. Fenômenos. E fenômeno algum comprova a existência de espíritos. Bom, por que não revela, outra pergunta que fazem também os discípulos novos? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Ah, quantos de nós não gostaríamos de ter as respostas para curar, sanar, eliminar todas as mazelas do mundo físico, todas as doenças do mundo físico? Mas o que isso adiantaria? Muitos acreditam que se não adoecêssemos, não morreríamos. É um absurdo nós pensarmos que podemos passar uma vida, uma eternidade no corpo físico. Isso é impossível. Se eu não morrer de doença, eu vou morrer de alguma outra coisa, mas vou morrer. Essa ideia de que doença e morte, doença leva à morte, enfermidades levam à morte, ainda é uma maneira de eu me relacionar equivocadamente com a passagem da vida física, da alma que passa da vida física para a vida espiritual. Quando fizermos as pazes com essa passagem, quando entendermos que é um fenômeno natural da vida, tudo que nasce um dia morre, isso passa, essa ansiedade de termos a necessidade de curarmos todas as doenças. Outra coisa também é que, por que eles não revelam essas curas, né? Se elas existem e eles sabem, revelam. Quando olhamos a ciência de um tempo para trás, vamos descobrir que muitas descobertas dos cientistas, das curas das doenças, foram inspiradas pelos espíritos mais evoluídos a homens que tinham essa abertura, essa capacidade de captar as respostas e chegar à conclusão na vida física. Então, rendeu essa comunicação, essa inspiração entre o mundo espiritual e a Terra, rendeu sim bastante para nós. Temos inúmeras curas de diversas doenças. Há outras doenças que não têm cura, é que muitas vezes a própria humanidade se encontra em uma situação em que essa ou aquela enfermidade ainda é necessária. Ela nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre como estamos levando ou como levamos em outra existência, né? Mas se eu não lembro da outra existência, como é que ela vai fazer com que eu reflita sobre como levei uma vida em outra existência? De certa forma, você não se lembra de outra existência, mas você é uma continuidade da existência passada. Então, você pode perceber que muitas doenças limitam você, às vezes, de cometer inúmeros erros. Vamos pensar que, normalmente, essas doenças surgem quando, de alguma maneira, eu começo a repetir nesta vida erros que já cometi nas vidas anteriores. Vamos lá. Como assim, Júlio? Vamos supor que eu sou uma pessoa que em outra vida fumei muito, fumava bastante, tudo que eu podia. Tive câncer, continuei fumando e morri fumando. O vício de cigarro impregnou em mim. Quando fui para a espiritualidade, eu continuava viciado.
Então, para usufruir do vício, eu obsediava as pessoas na Terra para continuar a receber benefícios através da obsessão, da vinculação energética com as pessoas que mantinham o vício no mundo terreno, no mundo físico. Chegou o meu momento de reencarnar e eu reencarnei. Muito bem. Dessa vez eu nasci, tenho um novo pulmão. Meu pai e minha mãe provavelmente podem não sequer fumar, mas eu desde pequeno observo algumas pessoas fumando, via propaganda na televisão. O cigarro me chamava a curiosidade, eu sentia a fumaça, o cheiro da fumaça, aquilo me era agradável, não era desconfortável. Eu tinha muita curiosidade, fui me aproximando, desde pequeno, brincando, eu catava um toquinho de cigarro, acendia e fumava, enfim, tive o contato novamente com o cigarro. Bom, se eu pedir para a espiritualidade me auxiliar a desvincular do cigarro, então eu pedi a ele que, de alguma maneira, impedisse que eu me tornasse um viciado, totalmente entregue ao cigarro. Muito bem, eu acabei entrando em contato através de brincadeiras, de toquinho, de empresta aqui, me dá um cigarro aí e outro ali, e agora eu estava me tornando viciado. Voltei à minha reencarnação anterior. Neste momento, como eu pedi, como já está tudo combinado, vem então uma asma, um ataque de asma fulminante. Daquelas que eu não posso nem sentir o cheiro e eu já perco o ar e é aquela correria toda. Venho a descobrir que tenho asma a partir do momento que eu entrei em contato com o cigarro. Não é uma bênção? Agora, a asma que eu tenho, que sobressaiu, ela é o que vai impedir eu de continuar avançando nas minhas buscas de empresta cigarro, de fuma aqui, de fuma ali, e agora eu tenho que cuidar da asma e vou ter que me restringir. Às vezes envolve uma alergia gigantesca a alguma substância do medicamento. Enfim, algo tem que acontecer no campo físico, no meu corpo, já que eu não estou com o conhecimento convencendo-me em adotar ações nesta vida que me mantém longe do vício. Eu preciso de uma força maior, um limite do meu corpo físico. Então, este é um dos casos em que eu preciso da doença. Emmanuel nos diz, no livro O Consolador, também psicografado por Chico Xavier, que mesmo que a ciência, mesmo que os espíritos tenham a cura de todas as doenças, ainda haverá doenças, porque elas são necessárias. Ninguém vai contradizer as leis de Deus. Se na lei de Deus a doença passa a ser algo benéfico para o espírito, nenhum espírito bom ou nenhuma ciência vai revogar os ditames da lei e libertar este ou aquele. Vamos lembrar que todo esse conhecimento que os espíritos bons têm e que a ciência tem ainda está abaixo da lei de causa e efeito, a lei de Deus. Então, ainda haverá. A doença, então, vai desaparecer, não é quando potencializarmos a ciência, e nem quando os espíritos bons se sentirem comovidos pela nossa dor e começarem a ditar as curas. De forma alguma. A doença vai desaparecer quando a humanidade deixar de ter necessidade dela. Então,
por si só, a humanidade vai deixar de ter necessidade porque evoluiu, porque não comete os erros que as doenças se faz necessária. Se evoluiu, já está em outra frequência, em outra sintonia, já fez uma modificação de comportamento, de alimentação, de cuidados. Logo, eu posso até pensar assim, que a ciência que virá, que fará a cura dessas mazelas, dessas doenças, vai ser uma doença que sempre esteve conosco, mas que se eu utilizar ela agora, não vai dar resultado algum. Imagine aqui uma coisa, quando eu falei aqui, que já existem cura das doenças, no entanto, se eu me ocupo ao fazer aquele determinado tratamento hoje, na condição que eu me encontro, física, mental, emocional, psicológica, não funciona. Mas lá na frente ele vai funcionar. Aí você vai falar, não, como assim, Guto? Explica. Vamos entender. Vamos supor que a água fluidificada pudesse curar, por exemplo, uma ansiedade muito grande, uma crise de ansiedade, e até fazer tratamento, no caso de uma ansiedade. Ah, mas então eu vou tomar a água fluidificada e vou curar da ansiedade. E vai curar daqui a centenas de anos. Agora não cura. Por quê? Primeiro que estamos mal educados. A água fluidificada, não temos nem certeza. A gente olha assim, já temos até dúvida se ela funciona ou não. Segundo, um péssimo, ainda estamos muito mal educados no pensamento. Não é compatível com o tratamento de uma água fluidificada. Os sentimentos não se adequam na água fluidificada. As nossas atitudes são completamente descondizentes, fora do padrão, para que uma água simplesmente fluidificada viesse a nos curar. Aliás, nada nos cura. Somos nós que nos permitimos a cura, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós evoluirmos, a nossa mente vai estar pensando de maneira diferente. Estaremos mais em contato com o cosmos, com as leis da vida, buscando mais a pacificação, buscando a reforma íntima. Já teremos muita evolução. Estaremos com a nossa energia mais sutil, nosso corpo mais sutil, nossa alimentação mais adequada. A água fluidificada vai curar. Você vai falar, meu Deus, mas desde quando que a água fluidificada está curando? Você viu o último avanço da ciência? Descobriram que a água fluidificada cura ansiedade. Sempre curou. Mas e por que não funcionou lá no nosso centro espírita? Porque nós não estávamos devidamente preparados para receber uma água fluidificada. Quer ver esse exemplo? Eu vou te dar ele de uma forma mais científica. Quando inauguram um determinado medicamento e ele entra no mercado prometendo uma cura e realmente às vezes cumprindo esse papel, as empresas, as indústrias farmacêuticas patenteiam esse produto e não permite que durante 10 anos nenhum outro laboratório produza com aquela forma. Depois de 10 anos cai essa patente e aí entra os medicamentos genéricos. No entanto, a fiscalização dos medicamentos genéricos não se preocupam tanto quanto os medicamentos ou a indústria que produziu o medicamento original, pela primeira vez. Então, ali dentro daquele medicamento, o sal, a química responsável pelo tratamento, ela chega a atingir 90%, 99%. Vamos colocar aí. E tem uma fiscalização muito grande. Já o genérico já quer aproveitar a abertura do mercado do produto original, já não se preocupa mais. E nós temos um órgão que fiscaliza isso, que é uma maravilha, que chega a liberar até 70%, só tá bom, já tá podendo. Manda ver, é genérico, 60%, 70%. E aí algumas pessoas tomam o medicamento e dizem, mas eu não adiantou nada para mim. É verdade, porque entre 90% do produto original está naquele comprimido
e apenas 70%, essa diferença de 20%, de 30% que não tem no genérico, porque a fiscalização permite, é o suficiente para ela não dar no teu organismo o mesmo efeito que o outro. É como se eu pegasse o comprimido do medicamento original e cortasse ele no meio e tomasse. Não vai te dar o mesmo efeito do que tomá-lo o comprimido inteiro. Entenderam? Então, se a própria dose, que eu quero chegar aqui, química, se ela não for dada na dose certa para a pessoa, não funciona. E para outro funciona. Olha que interessante. Então, olha só, a mesma química. Se eu der para o João 70% daquela química, num misturar na água, ele vai falar, mas maravilha, é fantástico. Se eu der 70%, não adiantou nada. Para mim, continua igual. Para ele, eu tenho que dar 90%. E ela vai falar, agora sim, o outro, se tomar 90%, tá. Ai, meu Deus, tô cheio de efeitos colaterais, tô para morrer aqui. É interessante. É assim. Então, como cada organismo é regido pela mente do espírito, cada corpo tem um espírito. Esse espírito, ele pensa e sente. E isso gera padrões de vibração até a nível molecular do seu corpo. Portanto, nenhum dos nossos organismos são iguais. É verdade que eu posso estar tomando um medicamento, todo mundo toma, e estou tomando esse medicamento. Para mim, é uma dose extremamente exagerada. Para outro, é adequado e para outro não faz nem efeito. Bom, imagine também a água frutificada. Para uns, daqui a um tempo, vai ser uma maravilha. A hora que a pessoa estiver frutificando a água, ele estiver perto, olhando, já está curado. Para o outro, vai tomar a água, não vai adiantar nada. Tomar o passe, muito menos. Põe 2, 3, 4, 5 passistas, não adianta nada. Vamos entender que a fluidificação é a mesma, a energia é a mesma. Mas e o meu corpo está preparado? Então, gente, não está somente na mão das mentes que tem a resposta, que eu quero dizer aqui. Não é só na mão do cientista, não é só na mão dos espíritos que não reencarnaram e não estão entregando para nós as respostas. As respostas das curas estão em nós mesmos. Continuando. Como não evitam o doloroso choque entre as nações, a guerra? Nós estamos num momento hoje do mundo que muitos devem estar pensando isso, né? Como não evitam? Constantemente nós estamos tendo esse problema e não vê nenhum espírito impedir o choque das nações, a guerra entre as nações, quanta gente sofrendo, quanta gente morrendo. Onde eles estão? Parece que estão todos quietos. Adiantaria vir e pedir? Será que aqueles que comandam, iniciam a guerra vão parar? Será que a guerra é realmente iniciada só por quem comanda ou por quem favorece obedecendo o comando? Agora vamos pensar. Vamos supor que chegasse aqui uma autoridade e dissesse para nós: vamos matar o CPA1 agora, vai matar todo mundo do CPA2. Faríamos isso? Diríamos, se você quer, você vai lá, faz. E o que ele iria fazer? Prender todos nós? Podia até prender, mas não ia acontecer o que ele falou. Poderíamos pagar muito caro por ele, poderiam pagar muito caro, mas ia acontecer? Não. Então, a guerra não acontece apenas por causa de uma pessoa. Uma pessoa tem a coragem de dizer, quero guerra, e assume um suposto poder de dizer, todos têm que ir para a guerra. Agora, quem obedece? Aqueles que vivem morrendo de vontade de entrar numa guerra. É isso. Então a guerra não está somente fora de nós, ela está dentro de nós. E alguém assume essa identidade e diz, eu serei o responsável
para iniciar a guerra. Então, mais uma vez, não estará na mão dos espíritos impedir ou deixar de impedir. Se ele impedir aquele líder, aquela pessoa que está no poder, de iniciar uma guerra, vamos colocar que ele desencarna a pessoa, ele mata a pessoa. Vai aparecer outro, o vice. Vai aparecer outro, vai aparecer outro. A população vai pedir uma guerra. Olha, nós não estamos vendo aí, muitas vezes, alguém coloca a proposta de parar a guerra. E aí a gente vê que existe um movimento da população para que a guerra continue, para que a guerra dê a resposta devida, para que a guerra seja eliminar o outro lado, vingança. Então, a gente tem que parar de ficar pensando que o mal do mundo é apenas um ou outro e que a solução do mal do mundo está na mão dos espíritos. Está na nossa mão. Além do mais, nós seremos os espíritos do amanhã, porque todos nós aqui vivos, hoje vamos morrer. E a pergunta é, o que é que nós vamos proporcionar para a geração que ficar como soluções? Seremos espíritos. Então, continuando a leitura, tais investigadores, distanciados das noções de justiças, aquelas pessoas que investigam os fenômenos paranormais, os espíritos, os discípulos novos, eles estão distanciados das noções de justiça, não compreende que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. O homem, para adquirir a sua elevação, ele vai ter que trabalhar muito. Vai cometer erros, tomar decisões, escolher caminhos, e terá que resgatar os erros. E aí, então, elevar-se. Isso tudo será fruto da sua própria iniciativa. Não será um presente ganho dos céus. Aborrecem-se, está dizendo que os investigadores ou os discípulos novos do Evangelho, eles se aborrecem comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo. Quando os espíritos ainda se manifestam e diz assim, sensacionalismo na internet, fulano de tal deu mensagem de Bezerra de Menezes, mensagem de não sei quem, mensagem de fulano, a gente vai lá, né, clica pensando, pronto, ele já vai adivinhar o futuro. Nossa, ele diz assim, a mensagem bem simples, até repetitiva no conteúdo, para que a gente mantenha em paz, para que a gente explore mais o amor, para que a gente perdoe, para que a gente... você fala, puxa, toda vez uma mensagem dela, o mundo está acabando, estamos em plena início de uma guerra nuclear, aí eu vou aqui atrás da mensagem, e a mensagem diz assim, para que eu tenha firmeza, para que eu tenha fé, para que eu viva em paz, para que eu ame. Parece que esses espíritos estão vivendo em outro mundo. A gente fica assim. Porque, ele está dizendo, olha como Emmanuel entende isso. Porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Simples, né? Ou seja, estão investigando o que ainda não conhecem. Estão se tornando discípulos, seguidores de quem não estudaram, de quem não fizeram uma pesquisa minuciosa. Porque se fizesse, ia perceber um comportamento de Jesus que nos explica bastante. Então vamos continuar a lição. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Olha agora, o comportamento de Jesus depois de ter sido crucificado, humilhado, injustiçado, ele retorna do mundo espiritual e aparece para os apóstolos, para os discípulos.
Bom, agora você vai falar, agora Jesus vindo, tá muito bravo o homem, né? Agora ele vai falar tudo, vai brigar com todo mundo, vai falar. Não é assim que a gente entende? No entanto, ele volta para confortar os apóstolos, não para revoltar os apóstolos, nem incentivá-los a uma revolta, a uma guerra, a uma vingança. Ele continuava vivo e ele volta para confortar os que ficaram na terra, os que estavam vivos. Não é muito interessante? Porque nós, os apóstolos que estavam vivos, pensavam, fomos derrotados, mataram Jesus, então Jesus morreu, acabou, foi derrotado. E ele volta para confortar o derrotado, o suposto derrotado, o suposto humilhado, o suposto perseguido, volta para confortar os apóstolos e a humanidade, os perseguidores. Que interessante, que maneira que atitude Jesus teve para nos ensinar. Por isso que eu digo que muitas vezes o grande ensinamento de Jesus não está nas suas palavras, está nas suas atitudes. E ele diz assim, continuando, não lhe observamos na palavra, quer dizer, não vimos Jesus dizer qualquer recado torturante, tipo, vocês vão ver, vocês vão pagar, tudo que vocês fizeram, eu estou vivo, eu continuo vivo. Não amedrontou ninguém, não torturou ninguém, nem os apóstolos a quem ele apareceu não disse, Tomé, você está duvidando de mim, Pedro, você me renegou. Não ficou cobrando de ninguém. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Olha só, não estabelece a menor expressão, quer dizer, não faz todo aquele chamado, não faz todo aquele... nós adoramos, né? Deveria, no momento que ele retornasse, tocado a trombeta, os anjos ter aparecido, fenômenos de luzes por toda parte. Nada disso. Ele vem, inclusive, em um recipiente, uma sala fechada. Primeiro, né? Depois, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Ou seja, não vem e dali não fica falando o que será da humanidade no futuro, revelando para os apóstolos o que vai acontecer com cada um deles, com o rei, com os Pilatos, com os seus inimigos. É tudo que a gente vê na internet. Às vezes, a gente fica olhando pessoas até que estudam, que se dedicam, às vezes se perdem nessas propostas de revelações, né, de suposições, esquecem que o mais importante é o aprendizado. O futuro não está na mão de ninguém. De ameaças. Então Jesus demonstra-lhes a sobrevivência, vindo ele pessoalmente, e deseja-lhes paz. Que interessante. Olha, fantástico, né? Acho que muitos de nós pensamos assim, se Jesus retornasse depois da morte, hoje, se ele retornasse, todo mundo gravando, porque ele ia trazer a receita da cura de todas as doenças, ia trazer a solução de todos os problemas e conflitos entre os países de guerra, ele ia trazer todas as respostas das nossas necessidades, porque ele está vindo no mundo espiritual, ele é elevado, ele é bom, todos os nossos problemas iam desaparecer com a vinda dele. Tudo, sem o menor esforço da nossa parte. E Jesus volta. Aí, e demonstra ali a sobrevivência, e quando chega, deseja-lhes paz. Já imaginou? Todos nós esperando Jesus voltar, e Jesus chega, aparece para a humanidade toda e diz, deseja-lhe paz. Que a paz esteja convosco. Pronto. Só isso! Agora vem Emmanuel nos falando. Será isso
insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Será que a paz não é suficiente para quem busca verdadeiramente a vida mais alta, a elevação? Vamos entender. Será que Jesus deixou todo mundo a ver navio? Será que todas as nossas necessidades, Jesus não se preocupa com ela, a ponto de pensar assim, cada um passa pelo que passa, eu vou chegar lá e vou dizer para eles, que a paz esteja convosco. Será? Ou será que ele esteja nos dizendo que a coisa mais importante hoje é paz? Paz de espírito, paz de consciência, paz de atitude, paz de sentimento, paz de palavras. Vamos pensar. Paz é o primeiro degrau da evolução. Então vamos lá. Para que eu tenha paz no meu coração, na minha mente, eu não posso estar sendo torturado pela culpa de ter feito algo que não devia, algo que exagerei, algo que ultrapassei a medida. E não posso estar sentindo, então não posso estar sentindo nem culpa nem remorso, senão não tenho paz. Não posso estar sentindo mágoa por achar que alguém fez a minha pessoa algo que não devia, algo injustamente, algo que eu não merecia. Bom, eu não posso sentir nem culpa e nem mágoa para sentir paz. Terceiro, que eu esteja sempre em atitude justa, em atitude de pensar, pensando sempre de maneira justa, sentindo de maneira justa, agindo de maneira justa e falando de maneira justa. Então, eu estou calçado pela justiça, porque sem justiça eu desequilibro. Ora, eu ultrapasso a medida e aí tenho remorso e culpa. Ora, eu acho que estou vendo uma coisa de maneira distorcida e aí já estou sentindo mágoa. Então, terceiro item é justiça. Perceberam que o Cristo não veio fazer sensacionalismo depois da sua partida do mundo, da crucificação? E, no entanto, hoje nós vamos perceber que as pessoas, que os discípulos buscam a espiritualidade, ainda buscam o colégio espiritual, buscam inclusive o espiritualismo. Não estamos dizendo só espíritas, não. Há muitas pessoas buscando escolas espiritualistas apenas pelo sensacionalismo, né? Já coloca assim, olha, tive contato com seres extraterrestres, o que eles nos disseram, futuro do mundo, tudo aquele sensacionalismo, né? Inclusive, muitos médiums deixaram de acreditar em Deus, na mediunidade, nas religiões, para continuarem a produzir livros mediúnicos e formar impérios financeiros. Que coisa mais doida que você está falando. Precisamos ver como as coisas estão. Então, mostrando para nós que o que nós precisamos é paz. Se hoje perguntássemos a um espírito elevado, evoluído, o que a humanidade precisa? Sensacionalismo? Guerra? Cura de doença? Descobrir um combustível gratuito? Ir até Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão? Dominar a natureza? Produzir mais? Controlar a natureza para produzir mais?
aumentar o tempo de vida do ser humano na Terra, o que a humanidade precisaria hoje? Eu acho que eles não diriam de paz. Paz de consciência, paz de coração. Porque se ela já estivesse estabelecida no coração de cada um de nós, já estaria estabelecida em todo o planeta. E se estivesse estabelecida, tudo viria depois. O reino dos céus já estaria começando a ser instalado na Terra. Não precisaria mais ficar anunciando o reino de Deus. Ele já estaria, porque a paz estaria reinando. E no reino de Deus, o primeiro degrau é a paz. Bom, então a pergunta de Emmanuel é se isso não seria suficiente, a paz. Depois ele diz assim: não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais. Ele está mostrando assim, olha, principalmente a paz deverá ser o primeiro objetivo de todo espírito encarnado e que estiver ligado à reencarnação ou à samsara, como diz os hinduístas, né? Os hindus. A samsara, o budismo também diz isso. Não seria a paz? Principalmente, ele está dizendo, aqueles que já de fato reconhecem, sabem que depois da morte continuará existindo. Olha só. E que haverá exame dos compromissos individuais. Então ele está falando assim, imagina, principalmente a paz deve ser a coisa mais desejada pelos que hoje estão encarnados e já sabem que não existe morte, que existe um mundo espiritual e que existe o acerto de conta com as nossas consciências. Então, o que uma pessoa dessa deseja hoje no mundo físico? Morrer em paz. Porque então ela herdará o mundo espiritual em paz. É lógico. O que adianta eu, encarnado, desejar dinheiro? Eu vou morrer, vai ficar tudo aqui. Saúde, eu vou morrer, vai ficar o corpo extremamente saudável. O que mais? Poder, eu vou morrer e o poder que eu vou ter, só vou ter aqui. De nada adiantaria alguma coisa aqui na Terra que não for paz. E para que eu tenha essa paz na Terra, eu teria que ter tudo aquilo. Não ter culpa, não ter mágoa, ser justo. E se eu não carrego culpa, se eu não carrego mágoa, e se eu uma pessoa justa, o que eu encontro do outro lado? Um mundo justo. É isso. É exatamente. Muito simples, não? Nós estamos buscando muita complexidade. Hoje o homem sai em busca de descobrir, de montar condições de sobrevivência da humanidade em outros planetas, na Lua, em Marte. Estamos lutando por isso porque sabemos que não vamos controlar, que está fora do nosso controle a parada de exploração do planeta. Então, como a gente sabe, a gente se conhece, fala assim, olha, isso aqui vai acabar mesmo, porque não tem quem vai parar isso aí não. O negócio agora é descobrir o próximo planeta que nós vamos destruir. Vamos habitá-lo por um tempo e destruir. Mas vamos aqui, ó. E se eu descobrisse? O que importa? Se eu for descobrir que eu posso habitar a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, quando eu morrer não vou habitar nenhum. Então volta eu na coisa mais importante da nossa existência hoje. Paz de consciência. É a única coisa que fará com que eu encontre após a minha morte paz para onde quer que eu vá, em todos os sentidos.
Continuando. Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Então, trabalhar e sofrer é um processo lógico. Muitos espiritualistas, e hoje até espíritas, estão modificando a maneira de pensar. Eu estou falando isso porque tem sites espíritas que tem espíritas aparecendo ali fora do comum, que acha que o sofrimento... Mas vamos colocar a ideia do sofrimento, né? É importante a gente não interpretar o sofrimento como uma punição, como castigo, como alguém impondo a você. E aí, então, você vai entender que o sofrimento é uma consequência, né? É uma conquista sua que não está te fazendo bem, mas você lutou para ter. É uma conquista equivocada sua, mas é uma conquista. É aquela história, né? Eu tinha uma vontade de morar no Canadá. Meu sonho era morar no Canadá. Quando veio o frio lá e vi o frio lá, hoje eu sofro, né, no Canadá, mas era um sonho meu. Eu só não levei em consideração o frio que vivia naquele país. E é um dos países mais frios que tem. Né? Então, bom, tudo bem. A gente faz sempre escolhas erradas. E essas escolhas indevidas, ilusórias, elas provocam um sofrimento, que é a conquista desse sonho ilusório. E aí veio o trabalho. Ele falou, trabalhar e sofrer. Trabalhar é porque eu tenho que fazer. Eu tenho que bater na porta para ela se abrir, eu tenho que buscar para encontrar, eu tenho que me movimentar. Senão eu não evoluo, não cresço, não progredo. Constitui processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Portanto, olha, não fique sonhando em se aposentar. Não fique sonhando em não fazer nada. Isso é totalmente contrário à evolução. Lute para continuar produzindo, para fazer o que você quer, para continuar estudando, para continuar descobrindo, para continuar inventando, para continuar compartilhando, participando. Nem depois da morte física você vai parar de trabalhar. Portanto, não iluda com isso. Tá? Isso é sonho de preguiçoso. Nós não precisamos parar de trabalhar para ser feliz. Nós podemos ser felizes enquanto trabalhamos. E que atendamos a esses imperativos da lei, trabalhar e sofrer, com bastante paz, sem revolta. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Ou seja, aceite os desígnios de Deus, ele está falando. Tá? Aceite tudo que vier pela providência divina, sem revolta, sem raiva, sem guerra, sem luta, sem disputa. Aceite com paz, com a verdadeira paz. Agora, isso é difícil também, porque acontece algo na minha vida, a primeira coisa que eu acho é que eu não mereço aquilo que acontece. Principalmente se é ruim, é algo que eu não queria. Dessa forma, eu já não estou em paz com a providência divina. Então, eu já estou sentindo mágoa de Deus. Estou desequilibrado com a bondade divina, com a misericórdia divina. Eu não estou em paz mais com ela. Eu estou lutando contra ela porque não aceito. Então, preciso de paz. Jesus está dizendo, passe por tudo que vocês tiverem que passar. Trabalhe, sofra, passe. Mantenha-se em paz. Entenda, supere, recomece, reinvente, renasça, reencarne. Tudo em paz. E aí, continuando, esforcemo-nos por entender semelhante verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais. A gente está agora, até hoje,
esperando a trombeta tocar, o céu fazer aquele sinal luminoso, Jesus chegar com o exército de anjos. Para que exército? Mas de anjo. Aí ele diz assim: como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. O fogo fato é um fenômeno que ocorre na natureza, onde geralmente cemitério ou em pântanos, lugares onde tem muita matéria orgânica em decomposição, um pouquinho assim, próximo do solo da terra. Então, periodicamente, o gás, que é o metano, ele sai por algum orifício e, por algum motivo ou outro, ele detona, ele explode. Então, é muito comum a gente ver, inclusive, a mula sem cabeça, muitas vezes na floresta, veio das pessoas que tiveram um encontro com fogo fátuo, né? Infelizmente. Não estamos dizendo que todos, mas alguns foram pesquisados e encontrados que ali havia. No cemitério, muitas pessoas viram esse fenômeno e acharam que a entidade desespero. Não. O caixão quebra, abre, e o gás da decomposição do corpo sai. Às vezes, os caixões são tão bem fechados que não respira absolutamente nada. Saindo, ele pode detonar. E detonando, ele dá aquele fogaréu que pega fogo e pode ser visto de longe. Basta observar que a luminosidade deste fogo é muito parecida. Então, como hoje nós já temos como fotografar e estudar o espectro da luz, nós vamos perceber que a composição desse fogo é a mesma. É diferente de algum outro fenômeno espiritual. Mas é muito diferente. Então ele está falando assim: estamos esperando a sombra desse fogo fato do menor esforço, ou seja, mais uma coisa sobrenatural, fantástica, que no fundo é algo perfeitamente comum na Terra. Estamos ainda naquela, sabe, quando a ciência de repente disser assim para nós, que hoje descobrimos que o passe, né, cura, vai ser aquele sensacionalismo, tudo, né? Dá a impressão que ele vai ser a solução de todos os problemas. O fato vai passar rapidão isso. E constantemente nós estamos vendo esses fogos fato, né? Cada hora aparece a cura de tudo, é disso, é daquilo, é daquilo, é daquilo outro. Nós esperávamos que na lição de 53 que tudo viesse dos espíritos, que essa relação nossa com o mundo espiritual resolveria todo o nosso problema, tudo que a gente precisasse de resposta, eles nos trariam. No entanto, nós identificamos, sabemos que todos nós temos dons, e que esses dons são méritos que adquirimos devido a trabalhos bem feitos em outras existências, tá certo? Dedicação, trabalho, disciplina. Então, recebemos o dom, que ele não se perde mais no espírito. Às vezes, em uma reencarnação, o meu dom é bloqueado devido a ele poder desviar a minha proposta reencarnatória. Então, eles bloqueiam, eu aceito o bloqueio do dom, porque com o dom fica mais fácil eu tornar a ficar em torno do dom, já que eu tenho mais facilidade, eu recupero as minhas capacidades sem fazer nenhum treinamento, nenhum esforço. Esses esforços já foram em outras reencarnações feitos. Então, pode ser que eu tenha uma certa tendência a ficar ainda preso em torno do dom do que desenvolver mais dons. Então, muitas vezes o dom é bloqueado na vida quando eu estou fazendo muito isso. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que nesta vida, vou dar um exemplo, eu tenho um dom de tocar violão e cantar. Mas eu deveria, porque eu já fiz isso em outras vidas,
já desenvolvi condições motoras muito bem, e de conhecimento sobre música. Nesta vida, se eu vier com esse dom livre, eu vou virar o quê? O que muitos fazem, vou para um bar, boteco, tocar lá a noite inteira, beber até cair, voltar para casa e ficar nisso aí. O que seria na minha vida? Nada. E, no entanto, eu tenho uma missão dessa vida, da reencarnação, ser um médico, fazer medicina, um advogado, um engenheiro. Eu tenho uma proposta de vida que não é frequentar nenhum bar. Então, eu peço que bloqueie esse dom. É uma coisa que eu gosto, e que se eu viesse com essa facilidade, aí vem os elogios, aí vem daqui a pouco eu tô lá a noite inteira sem sair. Então eu prefiro me dedicar em algo diferente e peço a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, para que nessa vida eu não tenha contato com o instrumento musical. Então eu vou sentir, de uma certa forma, medo. Olha que coisa interessante. Eu vou ver alguém tocando um violão, eu vou sentir curiosidade e vou sentir medo. Por quê? Eu não vou saber explicar. Porque ali pode ser o sinal da minha decadência nessa reencarnação. Então eu vou me manter afastado. Se eu forçar e tentar ir tocar, provavelmente eu vou ter uma série de dificuldades que eu não vou conseguir explicar. Eu vou dizer assim: nossa, eu tentei aprender violão, amo, gosto demais, mas não consigo. Não consegue explicar. Por quê? Foi pedido bloqueio. Então, foi autorizado. É como da doença que eu expliquei. Foi pedida a doença para me manter afastado de alguns caminhos que eu poderia adotar. E aqui está dizendo, então, no 52 eram os dons, e que todos esses dons perfeitos vêm do alto. Para quê? Para estabelecer paz. Mostrando mais uma vez que eu nem sequer preciso de guerra, de luta, de disputa, de briga. O próprio dom mostra que tudo aquilo que a gente aprende nas reencarnações nossa, e o que não aprende, o próprio dom nos mantém aberto, quando é para o bem, a receber orientações que não justifica qualquer animosidade entre nações, entre povos, entre nós. Que tudo vem para a paz. E que nada é perdido. E que nem a morte eu perdi alguma coisa na vida. Tudo que eu aprendi aqui, toda a experiência que eu tive aqui, eu levo para o mundo espiritual. E que eu vou renascer melhor da próxima vez. Então eu não preciso disputar, tomar nada na marra de alguém, brigar, invejar, enciumar, porque não tem sentido. Somos uma continuidade de existência, de progresso. E essa continuidade de existência e de progresso faz com que eu torno a usufruir daquilo que eu trabalhei muito para adquirir. Quer dizer, eu não vou perder nada, absolutamente nada. Por isso eu não preciso tomar nada, eu só preciso desenvolver em mim aquilo que eu tanto admiro, que eu tanto gosto e que eu tanto quero. E saber que quanto mais dons eu tiver, mais aberto, eu vou ser uma porta aberta a receber mais orientações e a contribuir mais para o benefício da humanidade. Essa é a ideia. Muitas vezes, por um dom que eu tenho, parece muito simples, eu acabo me enveredando. Quando eu abro esse dom para o bem, eu vou ser a porta por onde eu vou
auxiliar a provar para a ciência que existe um mundo espiritual. Olha aqui, vou colocar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um dom da música. Então eu nunca estudei música. E de repente, nessa vida, eu utilizo o dom da música para o bem do próximo. E, através daquele dom, os músicos, os espíritos músicos, podem me procurar para passar para mim, tocar, transmitir para mim tocar, para eu tocar melodias, músicas que nem eles ainda haviam editado na Terra. De repente, eu passando aquelas músicas para o papel, parece que eu estou compondo música. Lá na frente eu vou encontrar exatamente isso. Como uma pessoa que não estudou música, que nunca viu nada de música, pode, nessa vida, não só tocar músicas que já existem, como compor músicas que não existem. Se ela apenas toca de ouvido, ela teria que ter ouvido a música. Mas a música nunca foi tocada porque ela não existe. É ele que vai tocar pela primeira vez. Então ele vai compor a música. É um desafio para a ciência. E é uma prova que existe vida após a morte. Para o bem da humanidade. Todo dom usado para o bem da humanidade, ele nos proporciona paz. É isso, a lição 53 que nós acabamos de ler.